E aí, pessoal, beleza? Tudo certinho? Tranquilo? Vamos seguindo então. Já temos toda a estrutura da aplicação montada. Então vamos abordar hoje a aplicação web. A gente vai ver um pouquinho ela, como funciona, tá? Então a gente vai mudar aqui, ó, na nossa solução, a forma de iniciar o projeto. Porque a gente tinha configurado para ele carregar tanto a API quanto a aplicação web. E eu quero iniciar apenas a aplicação web. Então vamos alterar isso. Clique com o botão direito na Solution, escolha Properties. E aqui no Múltiplo Startup, a aplicação da API eu vou deixar como não. Não. Então altere ela aí. A gente vai deixar o Start só para a camada web, tá? Então a ideia hoje é a gente entender um pouquinho como é que funcionam essa parte das páginas aqui na aplicação web. É uma introdução, só para a gente ver o funcionamento. Depois a gente vai conectando as pecinhas do Lego aí, cada caixinha do projeto, tá? Boa. Então a minha aplicação web, igual eu comentei, a gente tem essa parte da controller. Ele tem essa controladora home, onde ele tem alguns códigos aqui que a gente já vai entender, mas a gente vai criar a nossa própria controller para a gente acessar, tá? Antes de fazer isso, eu vou criar aqui, ó, dentro de models, uma classe, só para a gente ter como base, como exemplo. Depois a gente vai mudar ela de lugar, ela não vai ficar aí dentro, tá? Vai ficar na camada de domínio. Mas como eu falei, a gente vai fazer um cadastro de filmes. Então eu vou adicionar uma classe aqui dentro de models, que eu vou chamar ela adicionar classe. E aí você coloca também para ela aqui de filme. Filme. E aí você clica em adicionar. Vai ter um botão à direita aí, add, adicionar, e ele cria pra gente aqui. Eu tenho então no código essa parte, eu vou aumentar para ficar mais fácil. Eu tenho aqui essa primeira linha, ele tem o namespace. Então o namespace é a mesma ideia do Java, de eu fazer organização do meu código através de pacotes, packages. Só que aqui ele dá um outro nome. É igual, mas é parecido, mas eles mudaram o nome. É namespace. Então, basicamente, ele organiza para você o código. E se você olhar, ele vai ter basicamente a estrutura, ó, o nome do projeto, cadastro filmes, nossa solução, ponto web, então ele está dentro desse projeto. Aí ele vai ter a pastinha model, certo? Então, dentro dessa pastinha, ele está encapsulando o código aqui dentro. E aí eu tenho a classe filme e ele vem o nome, Public Class Filme. Uma coisa que eles incrementaram no da versão 6, eu não lembro se foi na 5, tá? Mas na 6 eu sei que tem, na 7 em diante. É para simplificar esse monte de chaves que vai abrindo. Se você vem aqui ó, onde está o namespace nessa linha, dá um Ctrl ponto, escolher essa opção Converter to File Scoped Namespace, ele reduz isso para gente e ele vai deixar o namespace definido com ponto e vírgula só. Esse é o meu namespace, mas não precisa envolver o código pela chave. Com isso você ganha um recuo um recuo a menos, né? O código fica tão para frente, tá? Acho legal esse recurso. Ajuda a ficar mais legível. O namespace está aqui e aqui está meu código, a minha classe. Boa. Então a gente vai criar agora algumas propriedades para minha classe filme, tá? Então a classe eu consigo colocar lógica, codar nela tudo, né? Fazer todo o meu código. E eu posso usar ela também para poder mapear coisas do mundo real. Então, no caso, eu quero mapear filmes, definindo as características que identificam que aquilo é um filme. Tá? Então, um filme ele tem um nome. Só que para poder fazer isso, eu preciso definir um tipo de dado para ele. No caso do texto, a gente vai trabalhar com a string. E eu tenho também aqui mais o operador, né? Tem essa opção de visibilidade. Eu vou deixar como público para poder acessar essa informação. Como ele vai ser uma propriedade, ele vai ter esse aqui, ó, o recurso de get set, que está simplificado no .NET. Basicamente, o get ele retornando essa informação. Então, quando eu precisar ver o nome daquele determinado filme, o get retorna para mim. E o set é quando eu atribuo, estou definindo um valor. Estou setando um valor para minha propriedade nome. Tá? Que mais? Eu posso ter também um gênero. Então, eu vou copiar essa linha nome e eu vou definir aqui como gênero. Qual que é o gênero do meu filme? Beleza. Essas duas informações já são tá ok pra gente. Eu só vou incluir mais uma que eu preciso identificar. Lógico que o nome já identifica, né? A diferença dos filmes. Mas uma forma mais prática de eu poder encontrar um filme numa lista quando eu vou pesquisar. Em programação, geralmente, quando a gente faz isso, a gente cria
um identificador para ele. Olha, já até sugere para a gente Visual Studio, vou dar um duplo tab aqui, isso a partir do Visual Studio 22, né? Eu vou criar um código que eu vou chamar de ID e ele vai ser um número, então eu uso o tipo de dado int, tá? Então são essas três propriedades que a gente vai ter para criar os nossos filmes, beleza? Eu vou ter também aqui um construtor. Então, o construtor é um recurso que eu tenho na classe que eu consigo usar para definir a criação de objetos dessa classe filme de forma mais simples. Já passo todos os parâmetros que eu preciso. O construtor ele vai ter o mesmo nome da minha classe, então vai ser public filme. É o mesmo nome da classe, é como se fosse um método, mas ele não tem retorno, tá? Então não retorna um inteiro, um string. Então ele fica o operador de visibilidade, o seletor de visibilidade, no caso é o public, e aí aqui o filme. Eu posso ter um construtor sem parâmetros nenhum. Por baixo dos parâmetros, quando você compila, toda classe tem um construtor, nem que seja essas 100 parâmetros, tá? Só que aqui a gente vai definir explicitamente essas informações. Então eu vou passar aqui, ó, um ID, vou passar um nome e vou passar o gênero. Eu só diminuir a Solution Explorer. Facilitar a visualização, vamos focar no código agora, tá? Então, para minha, dentro do namespace eu tenho models, eu tenho a minha classe filme, defini aqui as minhas propriedades, e eu estou criando um construtor para auxiliar criar filmes, objetos filmes. O que eu tenho que fazer agora é pegar cada um desses parâmetros que são passados no meu construtor e atribuí-los a cada propriedade da minha classe filmes, certo? Do meu objeto filmes. Então a gente vai pegar aqui, ó, ID, vai receber o valor do ID, certo? E a mesma coisa eu vou fazer para os demais. Ele está até sugerindo aqui, ó, nome, gênero, ele já completou, só que eu vou deixar cada um numa linha. E o que você tem que tomar cuidado é para não confundir na hora de passar os valores. Por exemplo, a minha propriedade ID está com o I maiúsculo. E eu deixar, por exemplo, ele aqui em minúsculo. Porque quando eu fizer isso, ele vai estar atribuindo um valor para a própria variável ID aqui. Ó. Então, até para não confundir, um recurso que o pessoal usa é usar essa palavrinha-chave aqui, ó, this ponto. E aí você vai ter a propriedade que você garante estar atribuindo para o cara certo, tá? O this significa a esse. Então, a esse objeto que eu estou usando, você vai atribuir o valor para ele. Então, nesse objeto 1, vai ter esse ID, esse nome e esse gênero, tá? Definir meu construtor. Agora, só para a gente entender um pouquinho mais, ver mais algumas opções de construtor, eu posso ter vários construtores na minha classe, tá? Então, eu posso ter, por exemplo, um construtor sem nenhum parâmetro. Então, como é que vai funcionar outros construtores? Ele tem a mesma estrutura, vai ter o public, vai ter o nome da classe, abre fecha parênteses. Só que ele não tem parâmetro nenhum, tá vendo? Eu posso ter vários construtores desde que mude uma coisa, a assinatura do método. A assinatura é tudo que vem dentro desse parênteses. Então, por exemplo, eu tenho um construtor com 3 parâmetros, onde eu passo ID, nome e gênero, e eu tenho um construtor onde eu não passo parâmetro nenhum. Boa! Vamos criar mais um construtor aqui embaixo. Eu vou ter um outro construtor. Na verdade, vamos criar aqui, deixa eu ver, em cima, ou embaixo mesmo. A ordem do trator não altera o viaduto, tá? Então, beleza. Legal de orientação objeto, diferente da procedural, acho que não tem ninguém mais programando assim, né? Mas procedural vai seguir na ordem. A orientada objeto é você vai tendo trechos de código dentro da sua classe, não importa a ordem, tá? Você vai fazer as chamadas porque você precisa. Eu não posso ter construtores com a mesma assinatura. Então, por exemplo, ó, eu criei um outro construtor sem nenhum parâmetro. E ele está dando um erro aqui já. Ó, já a Red, que já existe, né? Já existe um membro chamado filme sem parâmetro. Não posso fazer isso. Então, eu também não posso ter com todos os parâmetros. Eu quero ter um construtor que eu não tenho, às vezes, o ID, né? Eu só tenho definido aqui o nome e o gênero. Aí ele deixa eu fazer assim. E aí eu vou setar os valores, ó. Nome e gênero. Eu vou copiar para ficar digitando, né? E aí eu vou criando os construtores, né? Então eu posso criar sem passar nada, definir depois os valores das propriedades, posso já definir todos, ou então eu vou definir nome e gênero. Não sei qual que é o gênero, vou definir depois. Eu posso ter um construtor passando só a informação do nome, tá? Vou criar um outro aqui. Tá vendo? Tá dando erro, ele não permite com a mesma assinatura. Se eu tiver com um parâmetro, nome, aí ele deixa. Legal. Aí gênero não faz sentido aqui, fica a linha de nome. Então esse é um recurso bem legal
para você dar essas opções, essa flexibilização na forma de criar objetos. E a gente já vai criar objetos daqui a pouco. A gente vai criar uns 2 filmes só para usar na prática isso, tá? Legal. Agora tem uma coisa que não está legal na forma que eu fiz. Se você olhar aqui, esse construtor que tem 3 parâmetros, eu estou codando aqui, recebendo o valor de nome e gênero. E estou fazendo a mesma coisa aqui nessa parte do código, tá vendo? Redundância de código, copiando e colando. Aqui embaixo o nome também eu estou fazendo de novo. Se, por exemplo, eu precisar mudar o nome da propriedade, não é nome agora, é nome completo. Eu teria que fazer alteração em todos esses trechos do código. Então isso é ruim porque a minha manutenção do código começa a dar mais trabalho para poder dar manutenção. Então não é uma boa prática ficar repetindo código. Então o que você puder de não repetição de código é melhor, tá? Mas como é que eu faço para atender então isso? A gente vai fazer algumas chamadas no meu construtor. De que forma? Ó? O nome, vamos atacar essas 2 partes aqui. Ó. Quero resolver essa redundância de código que eu tenho entre esse com 3 e com 2. O ID eu preciso passar aqui, né? Ó. Então aqui eu já vou usar isso. Mas o nome e gênero eu já uso aqui embaixo. Então para não ter que repassar aqui, ó, eu vou deletar desse local. E para poder passar o nome e o gênero, atribuir os valores para minhas propriedades, eu vou vir aqui, ó, depois do construtor, colocar 2 pontos, usar essa palavrinha chave diz, lembra do diz que a gente usou lá em cima? E esse diz vai me ajudar a fazer chamadas, ó, ele vai ter a opção de 3, a outros construtores. Ele vai mudando a assinatura. Ó. Então o que eu vou fazer? Vou passar a informação desse meu parâmetro nome para esse meu diz aqui. Vírgula, vou passar o gênero também aqui para ele. Então, quando o meu código executar, ele vai executar essa parte, vai pegar esse ID, vai atribuir aqui para mim, beleza? Aí ele vai pegar esse nome e gênero e vai passar como parâmetro aqui nesse diz. E esse diz vai chamar, qual que é o construtor que tem 2 parâmetros? Aí ele vai olhar, opa, aqui embaixo. Então ele vai chamar agora essa parte de baixo aqui. E aí ele vai executar essa linha. E aí eu matei aquela redundância de código. Boa, legal. Mas dá para melhorar também, ó. O nome eu já faço aqui embaixo, né? Ó. Então dá para fazer a mesma coisa agora com esse cara aqui, ó. Vou remover esse código nome e aqui eu vou ter a mesma ideia, ó. Vou ter um this e vou passar o nome. Então se eu chamar com parâmetro, ele vai executar essa parte do código. Se eu chamar com 2, ele vai executar essa parte do código mais essa. Se eu fizer com 3, ele vai fazer em cascata. Ele vai atribuir o ID, vai chamar esse segundo, ele vai passar o nome para cá, ele executa essa parte, depois ele adiciona um gênero para a gente, tá? Então, dessa forma, ó, matei a redundância de código. Se eu tiver que dar manutenção no nome, eu vou mexer na onde, na hora de atribuir? Apenas essa parte. Então, eu não preciso fazer alterações em vários locais. Pense em várias classes, centenas de propriedades, fica bem mais complexo, tá? Então, se você fizer isso, te ajuda muito aí no dia a dia. Ok? Beleza. Criamos então aqui nosso filme. Uma outra coisa também que ajuda você a ter uma visão, um raio-x ali da classe, às vezes é ver as coisas colapsadas, igual a gente faz no projeto aqui, né? Ó. Cliquei nesse botãozinho do colapso, ele reduz para mim aqui e eu vou onde eu preciso. Se você usar essas teclas aqui, ó, Ctrl M, O, ele reduz aqui o código para mim, ó, tá? Então ele deixa mais enxuto. Se não no Ctrl MP, ele vai abrir para você todos os métodos, ó, no detalhe. Ctrl M, O, ele reduz tudo. Tem mais um, eu não vou lembrar de Ctrl M, não. Tem mais um que ele reduz até a classe também. Mas eu vejo certinho o atalho. Esses são os principais, tá? Ctrl MP, Ctrl MU te ajuda bastante aí no dia a dia. Acho que é Ctrl MN. Não, mas tudo bem. Legal. Vamos criar filmes agora. Então eu vou vir aqui na minha parte web. A gente vai usar a nossa controllers, essa pastinha controllers, mas a gente vai criar o nosso próprio controlador de filmes. Então, botão direito em controllers, adicionar, e a gente vai usar aqui uma primeira opção, controller. E aí eu tenho alguns tipos de controladores, tá? Isso muda de acordo com o tipo de projeto. Se eu estivesse usando um projeto de API, que é aquela nossa outra solução, eu ia usar esse tipo aqui, ó, API. Mas a gente vai usar o controller aqui mesmo, tá? Vou usar um vazio, vou adicionar, clico no botão ADD, e ele vai abrir mais uma janela pedindo para você definir aqui o nome do seu controller.
Então, ó, eu vou tirar esse 1 que está aqui no sufixo e eu vou colocar o nome filme. Filme controller, dá um enter, então clica no botão adicionar. Então você vai ver que dentro aqui da minha parte web, dentro da pastinha de controllers, ele criou pra gente mais um controlador. Ó. Opa, filme controller. Vamos ver ela aqui, o detalhe. Então a gente tem using. Using é uma palavrinha-chave que serve para fazer. Lembra que eu comentei das bibliotecas que a gente consegue adicionar no projeto? Olha aqui em dependências, ó, framework. E eu tenho aqui algumas dependências que já carregam automaticamente a aplicação web. Então ele carregou aqui, ó, esse Microsoft ASP.NET Core App, Microsoft.NET Core App também. Para poder usar esses recursos da biblioteca em alguma parte do código, eu uso essa palavrinha-chave using. Using, você vai utilizar essa biblioteca aqui para poder trabalhar com as páginas. A gente tem o namespace que ele criou, então dá uma olhadinha aqui ó, no caminho que ele criou para a gente namespace. Ó. É o nome do nosso projeto, cadastrofilmes.web, e a pastinha controllers. Boa, legal. Só vou fazer o seguinte, eu vou mudar aqui ó, esse namespace, vou dar um Ctrl ponto, converter to file name scoped, dar um enter, só para reduzir um recuo, lembra? Ele não vai ficar usando chaves dentro do namespace. Beleza, criei. Temos então a nossa classe filme, controller, e repare que quando ele cria, ele está criando uma relação de herança aqui. Ó. A minha classe filme, ela herda dessa classe controller. É isso que faz ele entender que isso realmente é um controlador, não um nome, tá? O fato de você colocar que esse controller não quer dizer que ela é uma controller. É só uma boa prática de nome para identificar. O que faz ela realmente ser uma controller, ela herdar dessa classe. E aí ele montou para a gente um método já, que aqui dentro da controller a gente vai chamar de actions, são as ações. Então as actions é o trecho do meu código que eu tenho, e ele vai fazer uma referência a um outro tipo de objeto que chama view. Esse view é o que vai linkar com as páginas da nossa página web. Antes da gente criar a página aqui do index, vamos dar só uma olhadinha de novo na home. Ó. Vou pegar home e dar uma olhada. Ó. Eu tenho, por exemplo, a view, ó, o método que ele tem o index, tem essa view, ele tem o privacy, certo? Então aqui eu estou dizendo que eu tenho duas páginas. Eu tenho uma página que ele remete, uma action remete à página index e uma view que remete à página privacy. E onde é que estão essas páginas? Se você for lá dentro da pastinha views, você vai ver que vai ter a home, que vai ter o mesmo nome da sua controller, certo? Ó, home. E dentro da pastinha home, ele vai criar as páginas, ó, index.cshtml e privacy.html. Essas páginas, deixa eu só ocultar aqui minha câmera, senão você não vai ver. Beleza. Essa index e essa privacy, elas estão ligadas a essas actions, ó. Index, ele puxa pelo nome, ó, index. Privacy, ele puxa pelo nome também, tá? Então essa aqui é a ideia de você linkar aqui o código da controller com as nossas views. Nós vamos voltar aqui na controller, filme. Deixa eu voltar ela aqui também, você me vê? Joia, estou aqui. Vamos para o nosso código legal. Então nós temos aqui a nossa index, e ela está fazendo o que aqui? Ó? Ela está retornando um tipo de dado que chama iActionResult. E essa result, eu tenho esse objeto view, que ele basicamente é a nossa página, tá? Basicamente ele está retornando a página. Então o que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu vou criar uma página para essa index, só que eu quero retornar aqui uma lista de filmes. Ou eu posso retornar um filme também, tá? Poderia ser. Vamos começar com um filme? Vamos na humildade? Fazer um filme, depois a gente monta uma lista. Então a gente tem a classe filme ali, ó. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar o nome da minha classe, filme. Quando eu digitar aqui, ele já vai fazer a referência, ó, using, cadastro filmes, e vai ser o nome aqui, filme. E para poder criar o objeto, vou dar um igual, new, é o momento que ele instancia na memória para mim aqui, filme. E quando eu colocar filme, colocar o parênteses, ó, ele vai aparecer 4 opções para gente. Porque são aquelas opções que a gente criou do construtor, né? Ó, uma opção, na verdade a primeira, sem parâmetros, com 1, 2 e 3 parâmetros. Boa! Então a gente vai criar aqui direto, tá? Vou passar o ID 1,
Meu filme aqui vai ser o Titanic, eu gosto muito. E o gênero aqui acho que é drama, né? Para você chorar enquanto acontece alguma coisa com o Jack, mas beleza. Então tá aqui. Boa. Filme. Definir meu objeto. E o que eu quero fazer é a minha página mostrar essas informações desse filme Titanic pra gente. Então, como eu vou fazer isso? Eu vou retornar uma view, passando como parâmetro meu filme. Então, somente isso. Simples assim. Só que para poder funcionar a página, e eu vou sumir aqui da tela de novo, se você olhar lá nas views, lá no nosso projeto web, vou reduzir aqui, deixa eu colapsar de novo. Eu não tenho aqui, ó, essa parte do filme e a página correspondente, né? Para fazer isso, eu vou clicar com o botão direito aqui nesse index da minha classe filme. Eu vou pedir para adicionar a view. E quando eu for adicionar ela, eu vou usar um Razor View. Esse Razor é um modelo que ele chama para as nossas páginas, tá? Ele cria combinação de HTML com um pouquinho de .NET ali. É a mesma ideia que eu tinha ali do... Lá antigamente no JSP a gente fazia isso, né? No Java eu conseguia fazer uma combinação. Mas se você é novo, não sabe o que eu estou falando, ok, esquece, vamos focar aqui nas nossas páginas do Razor View. E eu tenho a opção de criar essa página com um tipo de template, tá? Então você pode criar a página na unha, você mesmo codar tudo, ou então você pode usar alguns templates para te ajudar a trabalhar com suas páginas. Eu quero usar um template para exibir informação de um objeto, de um filme. Então eu tenho aqui, basicamente, são operações que a gente chama de CRUD, que são as operações básicas quando você tem um cadastro. Eu quero ver informação de um filme, eu quero ver o detalhe dele. Então eu vou usar esse template aqui de detalhes, ó, details, tá? Legal. E aí aqui eu vou escolher um modelo da classe. Qual classe que ele vai se basear para montar esse template para a gente? A gente vai escolher a nossa classe filme, ó. Seleciona o filme. Aqui você não precisa alterar nada, pode deixar marcadas essas opções. Clique em adicionar. Então ele vai automaticamente criar para a gente a estrutura de views, onde ele vai ter uma pastinha filme. Dentro de filme ele vai ter a página, deixa eu voltar para esse aqui. Ele vai ter a minha página CSHTML, que ela vai ter o nome da index, tá? Leva um tempinho, porque ele tem esse recurso de scaffolding, que é quem cria, né? Ele adiciona ali tudo que eu preciso para minha página. Então a gente vai usar bastante esses templates na criação das nossas páginas, tá? A gente vai usar todos os templates ali. A gente vai ver o detail, o create, delete, update e também o list, né? Que ele lista pra gente os filmes, tá? Essa página já vai usar um pouquinho ali da formatação da biblioteca do Bootstrap para deixar com um layout legal, mas a gente consegue customizar isso, fazer algumas alterações, tá? Então vamos aguardar ele criar aí e a gente já segue. Caramba, ele demorou bastante para mim aqui, levou uns 3 minutos para criar, mas fez, tá? Beleza. Quando ele termina, ele já carrega a página, tá vendo? Index.cshtml. Então aqui tem um título e ele monta aqui algumas coisas, uns paranauês aí que vamos entendê-los. Mas antes, vamos olhar aqui na Solution, ver o que mudou. Agora, se você olhar Views, ele incluiu a pastinha de filme e dentro de filme agora a gente tem a index.cshtml, ó. Certo? Boa. Muito bem. Então, dentro dela, ele já vai ter aqui algumas tags HTML, tem div, tem H1. Ele coloca o nome de filme, que é o nome da nossa classe. E aqui ele está usando. Isso aqui é o Razor, ó, em funcionamento. Ó. Ele tem esse arroba, por exemplo, a primeira linha, arroba model. Ele está definindo um modelo de objeto para poder usar dentro da página. Esse modelo é da minha classe filme. E o que, que ele vai fazer aqui? Ele vai usar essa tag, ó, esse arroba html.displayNameFor. No final das contas, quando ele renderizar, isso aqui vai virar código HTML puro. Mas ele está usando esse recurso para poder manipular um objeto que eu defini do meu model de filme. E aí ele vai conseguir renderizar as informações, o ID, o nome e o gênero. Ele vai carregar dentro de um layoutzinho na tela, um formulário para gente. E ele tem também algumas. Ele criou uma action, né, um link, para a gente poder navegar. E tem uma outra opção para editar também.
certo? Ó, beleza, então ele montou isso pra gente. E vamos voltar na controller de filme. Então, basicamente, estou montando um objeto e aí estou retornando essa view. Eu quero testar isso, ver se ele funciona, consegue carregar pra gente. Eu só vou marcar aqui, vou fazer um debug, que é poder acompanhar o passo a passo da execução. Vou usar a tecla F9, nessa linha 8, para mim a linha 8, você talvez mude um pouquinho a linha, e a gente vai acompanhar isso, tá? Vamos testar a aplicação então. A gente já configurou lá no início da aula para subir a aplicação web. Vamos dar um play. Vamos ver como funciona isso, esse filme controller. Vou executar. Ele está iniciando, subindo aqui a página. Vamos ver se funciona. Aí, ó, subiu pra gente. E quando ele carregar, a primeira coisa é falar, cadê meu filme, né? Porque ele carrega a página inicial, né? Ele não vai carregar de filme, a gente não definiu isso. Como é que eu faço para acessar, então, essa index aqui? A gente vai colocar aqui, ó, filme. E eu vou colocar o index, mas nem precisaria do index, tá? Ó. Porque ele, por padrão, já ia bater nessa index. Só o filme já resolveria. Deixa eu só fechar esse monte de janela que ele abre de diagnóstico, blá blá blá. E você vai ver que o cursor parou, ó, bem naquele breakpoint que eu coloquei. Tá? Breakpoint é o ponto de parada, é o ponto para fazer o debug. Então vamos lá, F10, executar essa linha. Ó, quando eu tô na linha 10 executando, ele já define para mim, ele cria o objeto, filme. Só que ele não atribuiu nada ainda, ele não instanciou esse objeto, tá na memória. É só quando ele executar essa linha, de fato, ele vai executar esse outro lado. Esse new instancia aquele objeto, ele cria na memória com todas aquelas propriedades. Então, quando eu executar o F10 agora, deixar o mouse em cima, você vai ver que agora não está mais nulo. E aí ele já seta para mim os valores em cada propriedade do meu objeto. Boa. E aí eu vou dar um F5 agora, que você vai ver que ele vai carregar, ó. A gente pode melhorar bastante isso, mas para começo, ó, ele está retornando para a gente a informação, ó. Conseguiu retornar o meu filme do Titanic, muito bonito o filme, muito legal. Zaz. E ele tem alguns links aqui que por enquanto a gente não, se clicar vai dar erro, né? Ó. Ele só vai estar direcionando para cá. Vou tirar o breakpoint, ó. Porque o back está voltando para cá e o edit ó, não existe, né? Então ele vai dar erro, beleza. É isso. Então começamos a brincadeira aí na parte web. A gente viu como é que faz para criar uma view e a gente criou uma classe. Não vai ficar aqui, depois a gente vai mover ela dentro do nosso model de filme, tá? Mas eu quero fazer mais alguns testes aí na parte da web antes da gente começar a distribuir o código aí nas outras camadas. Mas isso fica para o próximo episódio nesse mesmo canal. E falando em canal, deixe seu joinha, se inscreva aí também, ajuda a gente aí a bater nossos 1.000 inscritos, estamos na luta, tá certo? Muito obrigado por assistir e um abraço, eu fui. Até mais. Joia!